do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram aos seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pela aparência. Diz-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levar-me então a moeda. E Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição da moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não julgas as pessoas pela sua aparência. Tudo bem, esta frase foi dita por hipócritas, ou seja, pessoas que não acreditavam naquilo que eles diziam. Eles pensavam outra coisa e falaram isso por falar. Mas, ao falar por falar, começaram a se aterrar. E como Jesus não julga pelas aparências, perceberam na hora, na lata, a resposta: hipócritas. Ou seja, eu sei que vocês falam coisas que vocês não acreditam. Simples assim. E esse mesmo Jesus julga em outro momento. Lá na cruz, ele julga e diz assim, depois de sofrer tudo, de estar morrendo lá injustamente, ele chega e diz: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Este é o julgamento de Jesus. Portanto, o exemplo para nosso julgamento. O julgamento sempre precisa se basear na verdade. Sim, às vezes é verdade que a pessoa fala conosco, fala com hipocrisia. Mas às vezes também é verdade que a pessoa que mata porque não sabe o que está fazendo. Então, quem de nós se acha pronto para ter esta sabedoria de saber distinguir em cada momento de maneira correta
a partir da verdade, e não da sua verdade, mas da verdade o outro. Quantas vezes nós nos sentimos interiormente em paz e bem, quando na verdade o outro fala como hipócrita? Ai, como a senhora está linda hoje. Faço bem, né? Ouvir isto. Será que a senhora é tão linda assim mesmo? E quantas vezes, com uma rapidez enorme, nós dizemos A ou B está errado. Em coisas muito complicadas. Tomamos o grande desastre humano que estamos vivendo com 3 guerras simultaneamente. Se eu perguntar à senhora, o senhor, que está bem, estuda mais, a guerra entre Israel e Palestina, quem está certo, quem está errado? Pelos jornais, por toda a opinião pública, claro que o certo é Israel, porque o Hamas jogou as primeiras bombas. Pode até ser, mas eu não sei. Porque conheço a situação lá desde os anos 80. E desde os anos 80 se jogam bombas de um lado para o outro. Desde os anos 80 eu vi e eu sofri isso trabalhando no hospital das crianças em Belém. Nós tínhamos 2 vezes por semana água, o suficiente. Não podíamos encher o hospital inteiro, mas razoavelmente para dar bebida às crianças. E a gente não bebia água do hospital, a gente bebia no outro lugar. E nem nós, nem as crianças tomávamos banho durante uns 15 dias, porque não dava. E quando você olhava para fora, ao redor de Jerusalém, quem já visitou, tal, conhece, um gramado enorme, lindo, um parque maravilhoso, seco. Não o parque, o ar. E o dia inteiro jogando água para que a grama não morresse. É certo que Hamas joga bombas? Claro que não. Claro que não. É crime. É horrível. Mas onde está o início? Onde começa uma guerra? Na hora de jogar as bombas ou 20, 30 anos antes? Nas atitudes que as pessoas têm. Então, da onde partem os nossos julgamentos?
esta semana estive reunido com um grupo por motivos aí administrativos e caiu o assunto aí sobre a juventude, né? Que a juventude hoje não quer mais nada, que a juventude isso, que a juventude aquilo, né? Por sinal, temos um grupo de jovens aí hoje que está fazendo o seu retiro para a Crisma. Então a juventude não quer nada, a juventude... Eu também percebo que são poucos os jovens que realmente se engajam. Mas, e aí? Eles são dados? Qual é o sentido da vida que nós estamos dando a esses jovens da vida deles? Repetimos o que aprendemos dos nossos pais. Repetimos, possivelmente hoje vocês que vão pegar o retiro vão repetir as leis da igreja e não sei o que, e tal, e tal, e tal. Parece que um pequeno grupo de jovens em Crisma talvez faça sentido, mas para todos os amigos e tal, não faz sentido nenhum. Por que não faz sentido? Porque eles vivem num mundo onde essas coisas de fato não fazem sentido. Dei um exemplo que eu às vezes estou repetindo aqui para muita gente, porque daí uma das senhoras presentes perguntou assim: e a fidelidade matrimonial? Aí eu falei, olha, é um assunto complexo na Bíblia, porque ela queria saber na Bíblia, né? É um assunto complexo na Bíblia. Porque a fidelidade matrimonial, na Bíblia, era de quem? Da mulher. Podem olhar do começo ao fim na Bíblia. Leiam em algum momento se existe um mínimo castigo para o homem. Nada. Quem era apedrejada era a mulher. Então, quando nós falamos da Bíblia e da fidelidade matrimonial, nós falamos da escravatura da mulher. Porque até 200 anos atrás, para ser generoso, a mulher era escrava do homem. Quem dava o dote num casamento? Ela era comprada pelo homem. E aí ela tinha que ser fiel, porque afinal ela era propriedade dele. E tudo que nos evangelhos e no Antigo Testamento se fala sobre fidelidade matrimonial, tem este fundamento. Então, quando hoje falamos de fidelidade matrimonial, estamos num outro mundo. E não podemos mais usar este conceito. Porque este conceito, graças a Deus, descobrimos que era injusto, desumano, contra Deus. Porque
porque não respeitava o livro Gênesis, onde o homem e mulher eram criadas juntas. Carne da minha carne, alma da minha alma, vida da minha vida, duas pessoas iguais. Lá, durante o tempo, ela virou escrava. E vocês, mulheres, são hoje que mais falam da fidelidade de matrimônio, sem entender o que vocês estão falando. O matrimônio hoje é outra realidade. A mulher não é mais a escrava do homem. Hoje, o homem se entrega livremente à mulher e a mulher entrega-se livremente ao homem. E esta é uma experiência nova. Não temos ainda capacidade e maturidade para já dar regras para esta novidade. A normatização desta relação é ultrapassada, é de uma outra realidade emprestada. Qual é a normatização que pode funcionar quando duas pessoas em liberdade se comprometem a se entregar ao outro? Eu não sei ainda. Não sei. Não me pergunte. É uma experiência nova que precisamos observar, que em pouquíssimos casos está certo. Pouquíssimos. Se nós não fôssemos hipócritas e olhássemos aqui agora os casais presentes, tudo bem, não é mais um compra. Mas qual é o casal que vive realmente em liberdade mútua? Onde um psicologicamente não subjuga o outro. Conversa entre vocês para ver se realmente os dois, ainda depois de 10 anos casados, se sentam livres na sua entrega ao outro. Ou a coisa não já se arrumou, que um tem o domínio sobre o outro. E como não quero ser hipócrita, pela minha experiência de escuta de casais, a coisa virou. O homem era que comprava a mulher. Hoje é a mulher que domina psicologicamente o homem. É ela que manda, não é ele. E ele já perdeu no dia a dia a liberdade. Então, gente, esta questão do julgamento que Jesus faz é diferente, porque ele, com certeza, entendeu muito melhor a sociedade e as coisas do que eu que estou falando aqui agora. E eu também não estou julgando. Eu estou apenas apontando percepções que eu tenho. E estas percepções fazem com que eu cada vez menos me sinto capaz
e dizia que eu sei a verdade. Eu vejo alguns sintomas, mas a verdade, eu estou muito longe de a entender. Então, quando hoje se fala muito em firmeza, em certeza, em verdade, na verdade, no meu entender, isto é resultado da hipocrisia. E nós precisamos da hipocrisia por medo. A gente precisa se agarrar a verdades, porque a gente tem medo de olhar e ver que não existem ainda respostas para tantas e tantas questões. Então, jovens que estão se preparando aí para a crisma, vocês estão num mundo sem certezas. E tudo que vocês vão ouvir falar hoje de Deus são opiniões. Porque Deus é mistério. Deus, cada vez que a gente fala dele, a gente projeta-se em Deus. Porque ele, ninguém conhece a não ser o Filho, e o Filho que conhece o Pai. Creio em Deus Pai, que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Mostre sua face e compareça de vós. Que o Senhor vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E de paz, o Senhor vos acompanhe.